Oi, o Sem Censura está começando agora. O aborto deve deixar de ser crime? O aborto deve ou não ser permitido? Em que casos? Esse é o nosso tema de hoje. E é sobre ele que nós vamos conversar com a socióloga Jaqueline Pitangui. A Jaqueline defende que o debate deve ser ligado à saúde da mulher e aos direitos humanos, e não acontecer sob conceitos religiosos. A advogada e professora de Direito Civil Rosani Carvalho é contra o aborto de fetos que não têm parte do cérebro ou da caixa craniana, aqueles anencéfalos, né? Porque a Rosani entende que o aborto desrespeita a pessoa humana e o direito à proteção e à vida. O que é que pensa a medicina sobre o aborto de fetos anencéfalos? É difícil falar essa palavra. A visão médica sobre esse assunto vai ser da ginecologista Cláudia Jacinto. Vou aproveitar a presença da Cláudia e vou conversar com ela também sobre mamografia, uma matéria que saiu hoje na Folha de São Paulo e que vale a pena a gente conversar sobre isso. Outro assunto de hoje aqui é o descarte adequado das lâmpadas fluorescentes. Você sabe onde jogar fora essas lâmpadas? Esse é o nosso assunto com a analista ambiental Zilda Veloso. Ela é gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente. Tem que ter uma hora do recreio, né? Então, na área musical, para lá de requintada a presença da cantora Cida Moreira. Ela está lançando o DVD A Dama Indigna e festejando 30 anos de carreira. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, do jeito que você quiser. E hoje promete, né? Jaqueline Pitangui, vou começar com você. Jaqueline vai falar sobre a descriminalização e regulamentação do aborto. O que pode hoje em termos de aborto? Hoje nós temos uma legislação de 1940 que não penaliza o aborto em situação de risco de vida para a mulher ou em gravidez resultante de estupro. E nós já temos uma jurisprudência, quer dizer, uma série de juízes, né, que deram alvará para a interrupção da gravidez em caso de fetos anencéfalos, ou seja, sem cérebro. E espera-se que agora, no dia 11 de abril, o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre essa questão específica, que é a interrupção da gravidez do anencéfalo. Então, essa é a situação do Brasil hoje. O que a doutora Rosani concorda que é essa situação? Sem dúvida alguma. Essa é a situação. Você é a favor da descriminalização, não é diz, né? Eu sou a favor de descriminalização e regulamentação. E eu acho que é importante esclarecer que quando nós nos colocamos nessa posição, não se trata absolutamente daquela falsa ideia, liberou geral, agora que delícia, vamos todas as mulheres. Não é isso, absolutamente. E esse tema tem que ser discutido numa perspectiva de seriedade, de respeito pelas opiniões divergentes, condizente com uma sociedade democrática, plural, né, e onde há separação entre Estado e Igreja. Então, quando se coloca que o aborto deve ser descriminalizado, ou seja, que as mulheres que fazem um aborto não devem ser presas, não devem ir para a cadeia, isso implica imediatamente em regulamentar o abortamento. Em geral, até as 12 primeiras semanas, na maioria dos países, né, que permitem a interrupção da gravidez, e na realidade, em todo o mundo, né, apenas 18 países não permitem em nenhuma circunstância. Então, na maioria dos países em que tem legislações mais flexíveis com relação ao aborto, até as 12 primeiras semanas, ele é feito com uma relativa flexibilidade. A partir daí, já entram os chamados permissivos para o abortamento. O código nosso é de 1940. Houve um avanço significativo da medicina, da tecnologia médica. Então, hoje, é muito mais fácil detectar, por exemplo, o perigo de saúde para a mulher em levar adiante uma gravidez. A hipertensão, ou um mioma, ou um câncer descoberto já durante a gravidez. Então, essa inclusão da dimensão da saúde, não apenas do risco de vida, é fundamental para a gente estar caminhando para e passo, leis e vida, né? A realidade e a legislação. O que você acha disso, Cláudia? Muito bom.
Eu acho que é descriminalizar, né? Não, porque assim, olha, é para tirar o crime, que diz é de distúrbio, seria o distúrbio do crime. Eu acho. Mas vamos depois, vamos descobrir. Descriminalizar com E. Descriminar? Com E. É deixar de ser então tá crime. certo. Deixar de ser crime. Deixar de ser crime. Tá certo. Descriminalizar. No mínimo, deixar de ser crime nessas propostas que aquela comissão dos juristas fizeram. Aquelas propostas me parecem assim, elas são boas. Sendo que eu travaria mais a última, mais. É claro que assim, eu sou sempre... A última é quando ele diz que, por vontade própria, desde que um psicólogo ou um médico, eles digam que ela não consiga arcar com as consequências da gravidez, acho que fica muito abrangente e, nesse momento, a gente poderia cair no abortamento social. E abortamento social, eu acho que o Brasil não está preparado para. Não é esse momento. Sabe por quê? Porque elas usarão um país onde nós não temos educação, onde ainda a estrutura de planejamento familiar deixa muito, muito a desejar. Nesse momento, as pacientes usarão como método de anticoncepção, de contracepção. E aí vai ser perigoso. Como médica, eu tenho que ainda dizer, não é o momento para se pensar como, dessa forma tão abrangente, a descriminalização generalizada. Eu diria, nesses que ainda continue crime, eu detesto falar esse nome crime, que ainda continue crime, mas que não seja reclusão de 1 a 3 anos, de 1 a 4 anos, que seja, por exemplo, ter que fazer um trabalho social em clínicas, em hospitais de planejamento familiar, para ela aprender, para ela ser educada, uma vez por mês que seja. Dessa forma, elas vão aprendendo e elas não vão usar como anticoncepção num futuro que pode se pensar nesse âmbito. Agora, hoje, é imperioso, e eu acho que o mais importante que saia daqui é sobre anencefalia e outras alterações genéticas e congênitas incompatíveis com a vida, que é um absurdo que não seja ainda permitido aqui no nosso país. Olha, eu sei muito pouco sobre isso, mas me preocupa, assim, você saber que você está gerando... Primeiro, eu acho que nenhuma mulher faz aborto porque quer, se por prazer. Eu vou ali hoje fazer um aborto. Não, absolutamente. É claro que não é assim. Extremamente traumático. Todos os relatos que eu tenho são de pessoas que ficaram traumatizadas, ficaram muito infelizes, choraram a beça e tal. Isso independente da punição da sua igreja, da igreja de quaisquer igrejas, né? Acho que ninguém quer fazer aborto. Ninguém. Agora, você gerar 9 meses um ser, sabendo que você, quando ele nascer, ele vai morrer, na hora que ele nascer, praticamente no mesmo dia. Na hora, ou algumas horas, alguns dias, não tem crânio, isso é muito cruel para com a mulher, é cruel demais. É muito cruel. Eu acho, além do mais, além de absolutamente cruel, que pode ser, inclusive, considerado uma forma de tortura, e o Brasil é signatário da Convenção contra a Tortura, e eu acho importante ter presente que em 1940, quando foi feito o Código Penal, não existia ultrassonografia. Hoje, na ultrassonografia, a mulher sabe a detecção. Detecta isso? Claramente. A anencefalia. A anencefalia. E você vê na ultrassonografia que atrás falta a calota craniana. Então, a mulher sabe que o que ela está gerando não tem vida. Porque o que nos dá vida é o cérebro, o que nos permite sonhar, conversar, interagir. Tanto que a legislação brasileira permite o transplante com a morte encefálica, ou seja, morte cerebral, você pode dar os seus órgãos para transplante. Imaginemos, sei lá, que horror, um rapaz de 18 anos, cheio de vida, que vem a ter um atropelamento, se ele tiver morte encefálica, os seus órgãos podem ser transplantados. Então, obrigar uma mulher a levar adiante... Parelho, né? Agora, eu queria me referir a alguma coisa depois que você disse. Introduzir a Rosaninha aí na nossa conversa. A lei, o que está... O Supremo vai aprovar o quê? Agora vai votar... É uma ação de inconstitucionalidade que foi levada ao Supremo já em 2004, relativa ao aborto por anencefalia. E o Supremo, então, agora vai, digamos assim, adotar uma posição se é permitido ou não
a interrupção da gravidez nesses casos. É exclusivamente nesses casos que o Supremo está... Só anencefalia. Só anencefalia. O que diz a lei, Rosani, essa mesmo que seja de 1940? Só pode abortar em caso de estupro? Como diz a Jaqueline, o nosso código, que é do ano de 1940, só permite, quer dizer, só despenaliza, é crime, continua sendo, entretanto, não se aplica a pena no caso do aborto, chamado de aborto necessário, quando há o risco de vida para a mulher, essa gestação gera um risco de vida, e no segundo momento, chamado aborto sentimental, que é aquele aborto que é autorizado em razão da gestação ser proveniente de estupro. Então, a nossa legislação penal é uma legislação da década de 40, e quando houve essa despenalização, admitiu-se somente a não punição por esses dois aspectos. E você acha que isso está contemporâneo? Bom, eu tenho as minhas ressalvas quanto à questão do aborto, pura e simplesmente porque, levando em consideração a nova ordem constitucional brasileira. Então, para eu explicar as minhas razões de ser da minha divergência, eu preciso voltar um pouco mais no tempo, porque o Código Civil, o Código Penal, quando foi editado, em 1940, nós tínhamos uma realidade social, uma realidade jurídica, né? A pessoa humana, nessa época, ela não estava no epicentro, ela não estava sendo colocada como centro das atenções do nosso ordenamento jurídico, seja quais forem os ramos de direito. Então, o direito penal, por exemplo, não se preocupava tanto com a vida, porque a nossa própria Constituição, que é a nossa lei máxima, vale dizer que todas as nossas normas, Código Penal, Código Civil, quaisquer que sejam elas nascem a partir da principal lei, que é a lei constitucional. Então, a Constituição daquela época não se preocupava tanto com a pessoa. Então, o Código Penal, o Código Civil, ele tinha um tratamento diferenciado, colocava-se mais à frente, mais importante o patrimônio. A Constituição de 88, nada disso resolveu. Quando houve a edição, aí a gente dá um bom salto no tempo, no ano de 88, a Constituição Federal atual, ela mudou essa realidade social. Ela mudou essa realidade jurídica quando passou a se preocupar com a pessoa. E aí sim, hoje na Constituição Federal, nós temos no epicentro das relações jurídicas, nas relações sociais, a pessoa. Então, mas não resolveu, assim, não tocou no aborto, não mudou nada. A questão foi colocada, o aborto, da forma como ele estava sendo tratado, seria mantido ou não seria mantido? Né? E nesse momento, houve um clamor social, mais de 2 milhões de pessoas foram ao Congresso Nacional, através de um abaixo-assinado, pedindo que o aborto fosse retirado da nossa legislação. Não foi o que aconteceu, o aborto hoje continua sendo crime, com as únicas duas exculpantes, que são essas que nós colocamos. Mas por que você acha que deve continuar a ser crime? Exatamente porque, pelo fato da Constituição Federal ter colocado a pessoa humana no epicentro, hoje somente vale, e não é considerado crime, o aborto sentimental e o aborto proveniente. Isso. O que eu quero saber é o porquê que você acha que ele deve continuar assim. Então, exatamente por 72 anos depois da lei. Porque se a Constituição Federal coloca a pessoa humana no epicentro e a norma constitucional ela está ligada à Constituição Federal, o julgador ele não tem competência para dizer além do que a legislação penal diz. Então, se a legislação penal só diz que haverá aborto nessas duas hipóteses, então, ao julgador, no caso máximo do Supremo Federal, seja qualquer que seja o julgador, não tem competência para dizer além. Então, a questão da anencefalia, se ela for uma gestação que traga risco para a gestante, muito bem. Não, querida, ela traz risco para o bebê vai nascer morto. E traz para a gestante também. Mas eu acho que traz sentimentalmente para a gestante, para ela ficar arrasada. Mas eu queria fazer uma parte com relação à questão da Constituição. Eu, na realidade, eu participei muito da Constituição de 88 e certamente havia naquela época um movimento chamado Pro-Life, até um grande movimento nacional e internacional, que queria introduzir na Constituição a proteção da vida desde a concepção. E houve realmente uma luta e um clamor para que se instituísse na Constituição a proteção da vida desde a concepção, o que implicaria um retrocesso com relação ao Código Penal de 1940, porque seria proibido o aborto em toda e qualquer circunstância. Mas isto não passou. 2 milhões de pessoas queriam isso. Mas não sei quantas milhões de pessoas, porque, por outro lado, milhões de pessoas também se colocaram contrárias. Porque a gente sabe que os direitos, eles se escrevem com a luta, com a negociação. Olhares, né? São vários olhares. E a nossa Constituição, ela não legisla sobre o aborto. Ela fala em pessoa humana. Na verdade, e a pessoa todo se mundo entende com medo, a partir né? do nascimento. E nessa própria Constituição, Mas todo mundo tem medo assim de como falar eles sobre o dizem aborto. sobre o direito da vida, eles dizem também sobre o direito sobre o corpo.
corpo. Então, se eu for pensar nessa Constituição, eu tenho que ser a favor do aborto também. Não, você tem os direitos reprodutivos que estão assegurados na Constituição. Agora, eu queria fazer digamos, um comentário sobre o que você colocou. É que eu não acho que as mulheres vão recorrer em massa ao aborto, porque o aborto será liberado. Porque quando se coloca um projeto de lei para regulamentar, em primeiro lugar, esse aborto só pode ser feito de forma segura, ou seja, em instituições hospitalares e com médicos e pessoal de saúde que tem também, não é isso, o seu compromisso, a sua ética, a sua seriedade. E, por outro lado, houve um avanço no Brasil a nível do planejamento familiar. Em nenhum momento o aborto ele se coloca como um método de planejamento familiar. E o nível de fecundidade da mulher brasileira hoje é muito baixo, é menos de 2 filhos por mulher ao longo da vida. Então, quando a mulher recorre a um abortamento, ela o faz, eu acho que aí eu dou para as mulheres uma carta de confiança. Eu confio nas mulheres, eu acho que as mulheres que vão procurar fazer um abortamento e que vai ser num serviço de saúde, consta nome, não é numa coisa clandestina, é claro, nome, telefone, mesmo porque CPF. O clandestino continua acontecendo. Exato. Né? Então, esse tipo de regulamentação do abortamento, ele constitui um passo adiante, inclusive há estatísticas que mostram que em vários países onde o aborto foi regulamentado, caiu o número de abortos. Hoje se estima que há no Brasil 1 milhão de abortos anuais. É uma estimativa, porque não se sabe. A maioria dos leitos ginecológicos no Brasil são ocupados por sequelas de aborto. Não, 65%. Então, 1/3 deles é ocupado. Mas isso aí é extremamente importante. A gente não pode fechar os olhos, porque as mulheres morrem. Elas morrem porque o fato de ser proibido o abortamento, de ser crime o abortamento, isso não faz com que as mulheres deixem de fazer. Quando elas decidem que elas vão fazer um abortamento, elas vão fazer o abortamento. Pois é, antigamente fazia com agulha de tricô, com cachaça, que tem uma erva se julgando que coloca dentro da cachaça e abortiva. É muito dramático. dramático. E média em clínicas clandestinas, estão cheios de gente. Aí depende do nível socioeconômico, porque se o Brasil dinheiro, é um país extremamente você vai na clínica, injusto. se você não tem, então, você toma cachaça com a planta, né? A filha, a mulher, do deputado, do senador, vão a uma clínica clandestina. Por quê? Porque tem verba e podem pagar. Né? Ou de pessoas do nosso nível socioeconômico poderão ir a uma clínica clandestina. Mas a mulher do povo, ou para outro país. A mulher de baixo ingresso vai para o que eles chamam de curiosa. O que é interessante é que aqui no Brasil, por exemplo, não é crime eu dar um passeio em Paris e fazer um abortamento, não. Uma interrupção voluntária da minha gravidez. Né? Eu não sou criminosa. Eu vou passear em Paris, eu faço e volto. Eu tenho dinheiro. Então, há uma grande hipocrisia, porque as pobres não podem mesmo não. E as ricas fazem a hora que elas querem, bem entendem. Bem entendem e fazem em clínicas clandestinas. Com segurança. Com muita segurança. Não, é claro que não é a segurança de uma coisa conhecida, né? Mas é segurança, porque tem um médico, tem uma enfermeira, tem anestesia. Não deixa de ter a pressão por estar fazendo alguma coisa que é crime. Agora, vale ainda ressaltar assim, que o índice de mortalidade é muito alto. 85% das complicações dos abortamentos, todo obstetra vê a todo momento e a todo instante, porque nós é que temos que atender no hospital. O abortamento ilegal acontece, mais ou menos 1 milhão, estima-se que 1 milhão e pouco, entre 700 mil a 1 milhão e meio aí de abortamentos no Brasil. 85% das complicações, que são graves, culminando com a morte em muitos casos, eles acabam no Sistema Único de Saúde e nós é que temos que dar atenção lá na maternidade. É a 4ª causa de morte materna. Nossa. Quarta causa de morte materna. Morre com septicemia, quando não morre, ficam sequelas. Ela pode ficar estéril, com obstrução tubária, ela pode perder o útero, além das sequelas psíquicas que nem vale a gente ressaltar, porque as físicas são muito importantes. Aliás, quando se falou que não tem sequela física no feto anencéfalo, isso é bobagem. Tem sim, porque o parto é distóxico, é um parto difícil. Não tem calota craniana para a gente fazer o parto. Nasce aquela coisa dismórfica sem calota craniana.
E aquilo leva a uma distocia, leva a um trabalho de parto prolongado, muito difícil. Além de ter muito mais hipertensão específica da grávida. A DEG, a doença hipertensiva específica da grávida, acontece mais nos fetos anencéfalos. Mais distócia também, porque tem muito mais água, uma coisa chamada polidramenia. Então não é uma bobagem essa história da anencefalia, não. Tem risco à saúde, que isso eu sou super a favor. Risco à saúde, claro, para mim está dentro de ampliar. Tem que ampliar, não só para risco de vida materno, mas risco ao agravamento da saúde da mãe, da saúde materna. Agravamento da saúde materna, como, por exemplo, uma mãe com retinopatia proliferativa diabética, ela engravidou. Uma falha da contracepção, porque qualquer contracepção falha, até a laqueadura tubária. 1 para 1000, falha. Então, ela era responsável, fazia a contracepção, mas falhou. Ela tem a retinopatia proliferativa, porque ela é diabética grave, e vai ficar cega. A lei vai cobrir, não? Que história é essa? Só porque não tem risco de vida? Ela vai ficar cega? Eu acho que ela está trazendo um ponto muito importante, porque ela está mostrando o valor da pessoa humana, da mulher. Quando é que nós vamos começar a ponderar a saúde da mulher? Uma mulher que está aí, que é uma cidadã, frequentemente é uma mãe, é uma trabalhadora, não é? Com relação à saúde de um feto. Como é que a gente pondera isso? Então, por exemplo... A mãe é prioridade, claro. A mulher é prioridade. A mulher. A mulher, um ser, uma cidadã, né? Ela é objeto de direitos humanos. E eu queria só ressaltar também que, no caso da anencefalia, é uma violação gravíssima ao direito à saúde garantido pela nossa Constituição. Olha, é uma contradição, na verdade, que é um atentado à saúde, a Constituição diz que você tem direito à saúde. E, ao mesmo tempo, você não pode tirar, porque também está na Constituição que você não pode fazer aborto nesse caso. Se trata de uma questão de... Mas o Supremo tem que resolver isso. Tem que resolver. E olha, coisa interessante também é o do aborto sentimental que ela falou. Olha, porque o estupro é aborto sentimental ou humanitário. E vai me dizer que no anencéfalo não é sentimental ou humanitário, não? Claro. Claro que é. Ele pode entrar dentro do aborto sentimental. Agora deixa ela falar. A questão é que... Primeiro, eu queria só fazer um ponto. Você é contra o aborto do feto anencéfalo? Eu sou contra o aborto. Mas qual é o seu argumento? O argumento que se tem é pelo fato simplesmente do próprio sistema jurídico que nós vivemos. O sistema jurídico que nós vivemos precisa ser modificado, se for o caso, para admitir-se o aborto anencefálico. Mas é isso que a gente quer. Isso que a gente quer. Essa mudança... Que o Supremo vai julgar, isso que a gente quer que o Supremo julgue, né? Essa mudança não parte do Supremo Tribunal Federal. Parte de quem? O Supremo Tribunal Federal não tem competência para julgar uma matéria que não está previamente prevista na lei. A competência é do Poder Legislativo. Já existem vários projetos de lei esperando a inclusão de um terceiro inciso no artigo 128, exatamente para permitir o aborto nesse caso de má formação. Então, o projetos de lei não faltam. Há vários projetos que estão tramitando e aguardando o pronunciamento do Poder Legislativo. Ao Judiciário somente cabe aplicar as leis. Se está na lei, se aplica. Se não está na lei, não se aplica. A nossa legislação penal, mas essa por mais que seja... é uma questão para o Supremo, sim. Porque se você tem uma lei dizendo na Constituição que a saúde da mulher está garantida nessa mão, né? Na outra está dizendo que a saúde da mulher também não pode... As pessoas de um lado é a saúde da mulher e a dignidade da mulher, do outro lado é a vida do feto e a sua dignidade. O feto vai morrer. Mas a questão, ele vai morrer, mas a questão é... Eu acho que a gente está discutindo... Esse cartão é fortíssimo. Olha aqui, quando parte um anencéfalo, o resultado não é uma certidão de nascimento, é um atestado de óbito. Quer dizer, isso é uma... Olha, é um trampo. A gente não deixa de levar em consideração isso. Está escrito, mas é um bode. E, ao mesmo tempo, se coloca a anencefalia ou ausência de cérebro, uma má formação fetal irreversível e incompatível com a vida. Mas as leis são reversíveis e devem ser compatíveis com a dignidade humana. Mas elas devem ser reversíveis, Jaqueline, adentro do processo institucional que nós determinamos. Mas nós vivemos agora uma judicialização da vida, porque como o legislativo... está, de uma certa forma, adormecido para uma série de questões. Essa é uma crítica que tem que ser feita. É o Supremo que vem, de fato, legislando. Sem dúvida. A questão da demarcação de terras indígenas, a questão de célula-tronco embrionária, agora a questão da anencefalia, a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo.
Então, por uma conjugação de fatores, é o Supremo que está legislando. Tudo que é mudança de comportamento tá é o Supremo que está resolvendo. Exatamente. Mas o direito penal não pode ser assim. O direito mas penal... vai ter que ser, né? Aí no caso... O que manda os deputados não fazerem nada. Mas não é... Eles são o poder, não é o poder legislativo. O poder não faz nada. Não é? A gente passou 72 anos entre o Código de 1940 para hoje. Sim. O mundo mudou tudo mudou, né? Mudou demais. Tudo. Sabe o que eu estranho? Eu estranho alguém em alguma instância mais oficiosa dizer que não pode ser assim. Acho que essa frase não cabe mais no mundo hoje. Não cabe, tem que ser flexível, não pode ser assim, tudo pode ser diferente do que é. Mas no caso do direito penal, me permita, o direito penal, ele trata dos valores mais caros de uma sociedade. Os valores mais caros de uma sociedade isso é mais são importante. Outros hoje. Mudaram, os valores mudam, né? Mas e o Código Penal a própria Constituição Federal... Os valores aumentaram, mas olha só, o repertório de valores aumentou. Mas a própria aumentou. Constituição Federal, ela dispõe no seu bojo o princípio da chamada reserva legal. Certo. Não há como você ponderar e discutir acerca da aplicação da lei penal se não houver lei prévia. Isso é um sistema que foi criado. E por que foi criado na Constituição desse aspecto? Para proteger o próprio ser humano. Porque nós sabemos que antes da Constituição Federal nós vivíamos num regime ditatorial. Os nossos direitos eram retirados, certo? À torto e à direito pelo governante. Mas não é o direito do feto, não é o direito é o direito da mulher. O que está me impressionando é que se eu estou entendendo bem... Da geradora do feto. Se eu estou entendendo bem, para você o aborto não tem a menor importância. Desde que tenha uma lei, é isso? Não, muito pelo Porque até agora você só defendeu a questão de existir uma lei. É por isso que eu estou te perguntando toda hora, quais são os argumentos? Eu quero fechar os meus argumentos jurídicos. Você é contra ou a favor do aborto? Eu sou, Leda, contra o aborto, por vários aspectos. Os primeiros aspectos que eu estou colocando para vocês é o aspecto jurídico, e como advogada eu não posso negligenciar isso. Esse é o nosso sistema jurídico. Mas por mais que o clamor social... mudou nos últimos 72 anos? Eu não tenho dúvida disso, mas o clamor social está aí exatamente por conta disso, por causa da mudança. Entretanto, não é o clamor social que vai fazer com que você resolva uma questão, principalmente uma questão tão sensível como é a questão do... Assim, na boa, mesmo se você é contra o aborto, tá? Mas você não acha que essa é uma questão que tem que ser discutida? Não há dúvida. Então, como é que você acha, quando é que você encaminharia essa discussão? Dentro da sua argumentação? Olha, dentro do que tudo que está sendo levantado junto ao Supremo, já são várias audiências públicas, inclusive autoridades na área da medicina, autoridades na área do direito, então as pessoas estão sendo ouvidas, está sendo apurado, né, o que a medicina tem a falar, o que a psicologia tem a falar, o que o direito tem a falar. Então, as maiores autoridades estão sendo ouvidas através de várias audiências públicas e está sendo levantado, apurado, porque no final de tudo a questão é essa, a dignidade humana está posta, tanto para a mulher, e a gente aqui não será insensível, muito mais eu como mulher também, eu não sou insensível à dor, eu não sou insensível ao sofrimento. Entretanto, essa colocação da dignidade humana do feto, que se ele vai morrer, isso é um fato, mas ele não está morto, porque se ele estivesse morto, a gente não teria por que falar de aborto. Então, morto ele não está, a vida. Mas qual é a dignidade humana do feto que não tem cérebro? É da vida. O ordenamento jurídico é da vida dele em si. Porque não há liberdade extrauterina. Mas a vida não é viável, a vida desse não tem vida, não há dúvida. Ele não te comove. Na boa, não te comove saber que a mulher vai ficar 9 meses. Já pensou se fosse você? Já pensei. Já pensei, eu sou mãe. Você pensou 9 meses gerando, quer dizer, quando toda mulher que está esperando bebê, da mais pobre à mais rica, todas estão fazendo alguma coisa, assim. A cabeça está sonhando, roupinha, fazendo tudo ou isso, comprando você uma não, roupa, tá preparando o caixão. ou alguém está ou se organizando com os parentes para comprar uma roupa. Há um movimento pela vida, para a vida, né? Não há dúvida. Então, e essa mulher não, ela tá fazendo um movimento, ela está pensando já que ela vai enterrar. Eu te respondo então. Olha que bode. Eu te respondo então por um segundo aspecto. Então eu vou te responder por um segundo aspecto. De todas as pessoas que foram ouvidas no Supremo, perante o Supremo Tribunal Federal, uma delas ou algumas delas foram pessoas exatamente que se viram diante dessa posição. Mas eu queria gestantes de bebês anencefálicos. E há um relato lá que foi o que mais me sensibilizou para eu reforçar essa minha posição. Em que sentido? Ela soube da gestação anencefálica, foi orientada a interromper, né, a gravidez, interrompeu e depois ela entrou no processo de síndrome pós-aborto.
Ela até hoje, ela diz que se culpa, porque ela já estava na 4ª gestação, ela tinha 3 filhos, esse 4º filho foi anencefálico. Ela entrou nessa síndrome pós-aborto e a partir daí ela se culpa, porque a pergunta dela é, se meu filho tivesse durado 15 minutos, quantas vezes eu te amo, eu teria dito para o meu filho? Eu queria só Essa fazer foi a eu queria ponderação que fazer ela só uma intervenção. Que é o Ela não seguinte, pode ter sido eu acho que orientada. tem uma questão que eu queria trazer aqui. Ela tem que pedir, eu queria trazer a questão Peraí, para a advogada. Advogada, que eu queria trazer. Quando se luta e se entra com uma ação pela descriminalização do aborto em circunstâncias variadas, nós estamos falando de um direito de opção, nunca de imposição. Muito bem. E a diferença é as pessoas que querem impor uma lei que impedem que em qualquer circunstância, qualquer mulher não possa interromper a gestação. Essa mulher que você se refere, aliás, eu queria dizer que eu participei, fiz uma audiência no Supremo também. Então, assisti, participei, fiz várias audiências, inclusive vi também casos de mulheres que tiveram fetos anencéfalos, com grande drama, porque não conseguiram interromper. Isso as traumatizou para sempre. Não há dúvida. Então, aí o que você tem? Você tem o direito de escolha. Ninguém pode impor o aborto. Aliás, eu acho que não se pode descriminalizar totalmente o aborto. Em uma circunstância, ele tem que ser criminal. Você nunca pode obrigar uma mulher a abortar. Se ela está esperando um feto anencéfalo e ela quer levar adiante a gravidez, é um direito dela. Que tem que ser assegurado. Tem que ser assegurado. E não se está fazendo nenhuma legislação no Brasil que obrigue a mulher a ter um aborto. Ao contrário, o movimento, e que tem um forte cunho religioso também, de pessoas que querem impedir que a legislação brasileira avance, né, e que fique sempre na retaguarda do que está acontecendo no mundo, são setores religiosos que estão colocando a religião. Mas não é assim, olha, se você é católica, se você é evangélica, se você é... Qualquer que seja a sua religião, e a sua religião proíbe a interrupção da gravidez em qualquer circunstância, ou filosoficamente, ou eticamente, você está assegurada, você jamais fará um aborto. Claro. Ninguém jamais te obrigará. Mas nem todas as mulheres do Brasil têm essa mesma religião ou têm essa mesma posição. Isso aqui é democracia. Democracia é legislar para a diversidade. O resto é autoritarismo. E as mulheres têm o livre-arbítrio. A mulher tem o livre-arbítrio. Imaginar que as mulheres adultas, capazes, não têm o livre-arbítrio? Claro que sim. Agora, obviamente que você, numa sociedade, tem que entrar com programas de planejamento familiar para que a mulher possa... Isso é obrigatório. E ter acesso a todos os métodos. Prevenção da gravidez indesejada. Ter educação sexual nas escolas para prevenir, né, a questão da gravidez na adolescência. Isso não significa que a questão, o cerne da democracia, que é a questão dos direitos e do direito de opção, não seja garantido. Então, nós estamos falando aqui do direito de opção. Então, essa mãe que se arrependeu de um feto anencéfalo e tudo mais, é uma pena, porque ela poderia ter levado adiante a sua gravidez. Agora, a outra, que foi obrigada 9 meses a levar adiante, que está traumatizada até hoje porque levou, e que também foi à audiência do Supremo, ela não teve o seu direito respeitado. Ela não foi obrigada a manter. Ela foi obrigada. A que eu estou falando foi obrigada. Ela não foi obrigada. Ela não o juiz somente deixou de autorizar porque aplicou restritamente o Código Penal. Mas isso não porque o Código Penal não autoriza. Ela foi proibida. As avessas pode até ser uma obrigação, mas se a lei não autoriza ao juiz conceder um alvará, ele extrapola a competência dele. Esse é o nosso sistema jurídico. É preciso mudá-lo para que a gente possa admitir. Urgente. Por quê? Urgente. Porque se nós ele... temos mais de 5 mil alvarás. Então, eu acho que também nós temos aqui mas aí que saudar os juízes, o Poder Judiciário já o Poder entendeu, Judiciário e os juízes né? que estão dando alvarás para a interrupção Independe da da gravidez. classe social, porque pode entrar naquela justiça gratuita, não pode? Então, a lei está mudando, porque a lei é viva, senão nós estamos fossilizados aqui. Eu só queria fazer uma pequena... Todas as vezes, todas essas mudanças, elas são
elas são do contemporâneo. Quer Claro. dizer, elas mudam, o Supremo também atua. Claro. A União Civil é uma prova disso. É uma prova disso. Em cima do comportamento que mudou. É uma né? situação totalmente contemporânea. A coisa está caminhando. Né? Agora, que as igrejas protestam, É o direito protestam. delas. Mas eu acho que elas estão no papel delas. O papel delas. O papel delas é esse mesmo. Mas quanto à Agora, se a religião, sua fé se você quer obedecer te leva, a igreja, é você claro, obedece você a quer igreja. Se obedecer puder a fé, obedeça. arbítrio sobre a decisão, a pessoa poderia seguir para qualquer caminho, independentemente daquilo das suas crenças religiosas ou pessoais, ou mesmo ouvir o seu médico, né? Mas ela poderia ter o livre-arbítrio de decidir. Mas o médico é neutro também. Eu só acho que, infelizmente, mesmo a nossa Constituição, que é de 88, ela, naquela ocasião, em 88, a medicina evoluiu muito. Eu não sou da área médica, mas a gente acompanha isso. Os diagnósticos evoluíram, os exames evoluíram. Quer dizer, hoje se tem uma visão diferente daquele feto com problemas do que não tem problemas, né? O diagnóstico hoje é muito mais precoce do que era naquela época. Muito Né? mais, E não dá para a gente ser muito hipócrita, correto. não, porque olha só o que acontece na atualidade. Nós temos gravidezes aumentando exponencialmente nos dois extremos da vida. Nas adolescentes, até na adolescência precoce, e depois dos 40 anos. Depois dos 40 anos, o que as mulheres vão procurar? Elas vão procurar fertilização assistida pela dificuldade de engravidar. Ao procurar fertilização assistida, o que acontece? Tem os embriões, e na hora que tem embrião, por acaso não há seleção de embriões? A medicina tem essa capacidade de fazer isso hoje. Ela seleciona os embriões. E aqueles que têm doenças graves, que têm a possibilidade de gerar fetos com a quase inviabilidade extrauterina, eles não serão implantados. O que é isso que Uma se faz seleção a toda hora e a extrauterina, todo momento? O que é isso? É ou não é abortamento? Vamos ao Porque mesmo cientificamente o ovo, na fecundação, eu tenho um DNA que aquilo já está dizendo aquele indivíduo é único. Não é na nidação, como o Supremo andou falando por aí, não. Não é na nidação. Então, se Que a é mesmo gente isso, faz... nidação? Nidação é na hora que cola no útero da mãe, quando tá. implanta. Você acha que tem vida antes de Tem colocar um no embriãozinho útero? mesmo. Claro. E se eu posso? É o mesmo e devo? útero aqui fora ou lá E se a dentro? gente vive fazendo fertilização assistida, seleção de embriões, ninguém vai ser louco de implantar. Olha, tem que implantar 4. Aqui tem 8 embriões. Vou implantar 4. Você vai escolher tem os 4 melhores. doentes. Deixa eu pegar aqui, esse vai ser anencéfalo, esse aqui. Vou implantar qual? É claro que você vai implantar os saudáveis. Seleção de embrião. Isso se faz a toda hora e a todo momento. Aí fica uma hipocrisia agora para votar nessa anencefalia. Tem que votar rápido e ontem. E chega. Mas eu acho que todos vão pedir vistas ao processo, né? Eu acho que não. Eu acho que esse processo ele já está rolando. já está maduro o suficiente já para está julgamento. maduro, para o julgamento. E digamos O que o plenário Supremo já se- libere o aborto para os fetos anencéfalos. A consequência disso? Não, a consequência você desse. isso. Bom, consequentemente, abrirá uma celeuma. O efeito dessa decisão não é o que a gente chama de efeito erga omnes ou vinculante. Os juízes que estão aqui no primeiro momento julgando, eles não vão ser obrigados a julgar conforme o Supremo Tribunal Federal decidir. Se ele entender pela interrupção terapêutica do parto, se for o caso, ainda assim, pela liberdade que o julgador tem, pela liberdade que ele tem, ele poderá continuar não concedendo. Porque a você tem que cair legislação no penal, juiz que te a preste legislação atenção no penal Supremo. não mudou. E da nossa sistemática, quer dizer, olha só, olha concordando que ou coisa discordando desse aspecto, foi assim que nós construímos o nosso É uma interpretação arcabouço da jurídico. Corte Suprema em função Mas de há Sim, uma mas razão aí é uma de ser. pessoa que muito apegada à chamada letra fria da lei. Não é somente Né? isso. Porque não uma é tão pessoa sim- não é que somente, um não é tão juiz simples com assim. alguma sensibilidade, não é possível. Mas o não é. Supremo Mas já não é Nós já só- tivemos na área ambiental algumas causas avaliadas pelo Supremo e o Supremo gera um parecer final e esse parecer ele é tornado público. E os juízes não são obrigados a seguir o mesmo posicionamento. Dependendo da interpretação que é exarada desse julgamento,
eles não são obrigados. Então, o que ela falou, o que a Rosane falou o juiz, extremamente ele só é obrigado a seguir importante, quando há a edição das chamadas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. E as Aí súmulas sim. vinculantes têm, obviamente, um procedimento junto ao Supremo. Se for editada uma súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, então aí faz em cascata essa regulamentação. E os juízes não poderão julgar diferente De disso. certa o forma, movimento tem que uma ser... decisão do Supremo, ela tem um efeito. Tem. Um efeito Obviamente, psicológico. porque claro. senão ninguém iria ao Supremo. Mas já que né? vem a primeira Então, questão- as cortes e os juízes, ao saberem que o Supremo teve uma posição nesse sentido ou no outro sentido, isso vai afetar. Agora, o interessante que eu acho, Linda, é que aqui no Brasil já há o que se chama uma jurisprudência no que se refere ao abortamento por feto anencéfalo muito grande. Já tem mais de 5 mil. 5 mil posições favoráveis de juízes. Então, essa jurisprudência mais uma posição do Supremo é um avanço. Ok, vou ter que interromper vocês, senão ninguém mais fala de outro assunto aqui, mas que é quente, é. A gente volta já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Então, já que a gente não resolveu nada sobre o aborto, até porque a gente não pode resolver, não é? Temos que esperar aí Semana que vem. Mas você acha que agora vai para votação? Eu acho que certamente, porque... Ninguém vai pedir vistas? Não, espero que não. Vamos falar agora do descarte de lâmpada, porque é um país engraçado, né? É um resíduo perigoso, ninguém sabe como é que faz, e todo mundo usa lâmpada. Todo mundo usa. Não é? E Depois do apagão para cá, todo mundo usou ainda mais lâmpada fluorescente. as lâmpadas fluorescentes. Do ponto de vista ambiental, a incandescente não é propriamente um resíduo perigoso, mas por ela ter uma vida mais curta, acaba que a gente descarta muito mais do que a fluorescente, né? Por isso que todos nós optamos pela fluorescente. Hoje a compacta, a tubular. E todas fazem mal à saúde? Quando Não, mal enquanto ela descartadas? está sendo usada, vamos deixar bem claro para o nosso público que enquanto ela está sendo usada não há problema algum. O problema existe, assim, se cair aqui nesse momento e quebrar, o ideal é que saiamos todos da sala, deixamos que se precipite por uns 15 ou 20 minutos, depois a gente recolhe esse resíduo com um pano e dá um destino adequado para esse resíduo. Quer dizer, nós temos desde 2010 uma política nacional de resíduos sólidos e ela trouxe um avanço muito grande que foi a imputação da responsabilidade compartilhada. Quer dizer, ela diz que para determinados produtos que são elencados, lâmpadas é um deles, lâmpadas fluorescentes com vapor de mercúrio, de sódio, de luz mista, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm que dar um destino adequado. Tem que ter uma responsabilidade sobre a colocação daquele produto no mercado. A lei não determina objetivamente que isso vai ser feito em 1 mês, 2 meses, 6 meses, mas ela diz que isso tem que ser feito por meio de acordo setorial ou um regulamento ou um decreto. Então, um comitê de ministros que se reuniu no ano passado decidiu que seria por acordo setorial. E nós estamos negociando um acordo setorial que vai dar responsabilidade a todos da cadeia. Fabricantes e importadores terão que disponibilizar pontos de coleta, que podem ser no comércio, pode ser... A decisão aí é uma decisão mais dependendo da densidade populacional, do modelo de consumo daquela região, não é uma coisa muito objetiva, porque lâmpada é comercializada em lojas especializadas, é comercializada em supermercados, em lojas de departamentos, em diversos tipos de comércio, você vê. Inclusive até às vezes em farmácias ou em padarias, depende do tipo de comércio, no tamanho, esse é outro problema, Cida, porque normalmente essas que não são... Eu não estou aqui falando mal dos ambulantes, mas essas que não fazem parte do comércio regular, elas têm, os exames técnicos têm mostrado, elas têm teores muito elevados de mercúrio, do que aquelas que são controladas, que têm uma fabricação controlada. E as chinesas? Eu não gostaria de dizer as chinesas propriamente, mas algumas importadas, elas têm um teor elevado. Eu li com muita satisfação uma matéria nas Nações Unidas dizendo que os chineses estão desenvolvendo tecnologias para retirar o mercúrio das lâmpadas, para reduzir esse mercúrio que é muito elevado. No Brasil fabrica lâmpada? Fabrica
pouco. Aquilo que é comercializado no país hoje, em torno de 90, em termos de lâmpadas fluorescentes, compactas e tubulares, as compactas são todas importadas. As tubulares, em termos de mercado, 90% é importado. E da Mas China? existem fábricas... Algumas são frutos de... Nós temos uma legislação aí que permite trazer o importador até 100 mil reais por ano de produtos de fronteira, sem nenhum tipo de controle. Então, as lâmpadas podem estar aí, as pilhas e baterias podem estar aí, o eletroeletrônico pode estar aí, se não fugir dessa cota. Mas voltando às lâmpadas. Então, nós estamos construindo... Mas enquanto a gente não constrói a legislação e essa coisa nós estamos construindo. A ideia nossa é até o final do ano. O que a gente faz hoje? Se queimar a lâmpada na sua casa, hoje existem ações, existem grandes redes de departamentos, supermercados, shopping centers, que recolhem e encaminham para uma destinação adequada. O que é isso, destinação ambientalmente adequada? São empresas que reciclam ou dão um destino, porque dependendo do estado da lâmpada, nem sempre, se ela estiver quebrada, eu não consigo recuperar o mercúrio dela. E aquele vidro e aquele alumínio contaminado, eles não podem ser reciclados. Então, assim, se eu encaminho para uma destinação adequada, ou seja, uma empresa que faz a quebra controlada, ela retira o mercúrio, e o mercúrio é comercializado novamente, ela descontamina o vidro e o alumínio. Vidro e alumínio podem ser encaminhados para reciclagem. E o mercúrio... Desde que descontaminados. Desde que descontaminados. Se não estiver descontaminada, é tratamento e disposição final. Então, olha só, pra gente, assim, pobre mortal, a lâmpada está lá e a lâmpada queimou. Às vezes ela explode. Você guarda. Se ela só queimar, eu guardo. Inteira. Não joga ela no lixo. Tá. E procure se informar. Nós estamos criando ainda uma rede. Tem o site do Ministério do Meio Ambiente. Essa informação não está disponível neste momento, mas ela vai estar disponível em breve. Os lugares aonde as pessoas podem entregar essas lâmpadas. Se você não achar nenhum lugar, você faz o quê? Se você guarda, armazena. Se ela estiver inteirinha na sua casa, ela não vai causar nenhum problema de contaminação. Mesmo que se ela quebre, você embrulhe e guarde e procure um lugar adequado para descarte. Quando você descarta no lixo da casa? Ele vai parar no aterro sanitário ou no lixão. Ele vai contaminar o solo, o subsolo. E as pessoas que vão mexer no lixão. E as pessoas que vão mexer no lixão também. Né? A política tem uma meta muito audaciosa, Leda, que ela é de 2010, que é em 4 anos no nosso país não ter mais lixões, não ter catadores como conhecemos hoje, esses catadores serem especializados em separadores e recicladores de lixo, e não haver mais lixões, o que deverá ser encaminhado aos aterros sanitários, que serão criados a partir da eliminação e descontaminação dos lixões, serão somente os rejeitos, aquilo que ou tecnologicamente ou pela sua composição de periculosidade não possa ser reciclado, reaproveitado. Então, aí você vai me perguntar, mas o que isso tem a ver, essa meta, com o descarte adequado e com o acordo setorial? Nós estamos obrigando as prefeituras, em 4 anos, a implantarem sistemas de coleta seletiva de lixo e erradicar os seus lixões, terem só aterros sanitários e mandarem só o rejeito. A partir do momento que nós construímos dentro do governo, junto com os fabricantes, com os importadores e os comerciantes, um descarte adequado desses produtos, nós vamos diminuir aquilo que as prefeituras vão ter que recolher. Porque a partir do momento que você cria uma coleta seletiva, cria um hábito de descarte diferenciado, você não recolhe mais aquele lixo dentro do lixo da sua casa. Então, é isso que nós estamos tentando construir no governo. É um diálogo, como a gente ouviu no bloco anterior aí sobre o aborto, tudo é um diálogo, é uma negociação com fabricantes, importadores e comerciantes, sobre definição de responsabilidades, sobre pontos de coleta, sobre a reciclagem propriamente dita. Mas tem um outro aspecto ainda que é mais importante. Se o consumidor não fizer o descarte adequado, a cadeia não vai funcionar.
Então, assim, o consumidor é uma peça importantíssima do processo. Se não chegar a ele as informações para ele fazer o descarte adequado, e ele não fizer esse descarte adequado, não adianta nada eu cobrar de fabricantes e importadores que tenham 6.000 pontos de coletas de lâmpada em 5 anos, que disponibilizem tecnologias de reciclagem, que reaproveitem a lâmpada recolhida, se o consumidor não fizer nada. Então, é importantíssimo que as informações também cheguem. Então, tem que fazer uma campanha importante. O governo está fazendo uma parte genérica, começou no ano passado, que é o separe o lixo e acerte na lata. É para poder apoiar a coleta seletiva nos municípios. E nós estamos falando de Brasil, muitas grandes capitais já têm programas de coleta seletiva. E são 2 diferentes, um é para o seco, o outro é para o úmido. Esse que a Leda está mostrando é para o úmido. E esse aqui é para o seco. E esse é para o seco. Eu tenho os 2 aqui, mas é que não dá para segurar os 2. Não, não dá. Eles são feitos até para a gente colocar do lado da latinha do lixo, né? Mas mesmo, então hoje, a coisa mais imediata, começar a conscientização, mas a coisa mais grave que eu achei que você falou, que me surpreendeu, porque nem eu sabia, não que eu saiba tudo, mas é que eu passo o dia inteiro aprendendo coisas aqui, quando a lâmpada estoura, é a hora que o vapor de mercúrio... Você tem que sair correndo de perto por 15 minutos. É a hora que o vapor de mercúrio é liberado. Então não fique ali para respirar aquilo. Quantos de nós aqui, na infância, não brincaram com termômetros quebrados? Aquilo é mercúrio. É mercúrio. Aquilo é mercúrio metálico puro. Gente. Hoje a gente sabe que... Aquelas bolinhas. Nós temos casos aí emblemáticos do mundo, Minamata, existe uma convenção... Então não brinque com o termômetro queimado. Não, de jeito nenhum. Use digital de preferência. Não use mais o de mercúrio metálico. Não fique no mesmo lugar. Aquele que faz assim é que é o termômetro perigoso, entendeu agora? Isso quando quebra... E se a lâmpada queimar, você, perna pra quem te quer. Gostou, Cida? E some, né? Sai de baixo, literalmente. As bolinhas somem. Existe também, no âmbito das Nações Unidas, um acordo sendo discutido que provavelmente levará ao banimento do uso de mercúrio em diversos processos. Melhor assim, né? Mercúrio, amianto, essas coisas tinham que sumir do mundo. Então, assim, eu recomendo sempre para o ouvinte, para o nosso telespectador, que fique um pouco mais atento às informações sobre descarte adequado, porque não muitas basta vezes... jogar no lixo, assim, não é tão simples. Alguns bancos também fazem programas de recolher, por exemplo, pilhas e baterias, redes de supermercado. Eu sei que em São Paulo tem uma grande rede de farmácia que recolhe medicamentos, lâmpadas. Então, essas informações estão sendo organizadas e elas vão estar disponíveis. Elas diferem de estado para estado, de município para município. Faz isso logo, disponibiliza logo. Nós estamos trabalhando para isso. Vamos aqui falar de vez em quando nisso para poder chamar a atenção. Para chamar a atenção. E só para dar uma informação, a gente está aqui hoje falando de lâmpadas, mas nós também estamos tentando construir logísticas, responsabilidade compartilhada para o descarte de medicamentos ou vencidos ou que você não precisa mais, para eletroeletrônicos, embalagens de uso doméstico, as embalagens que vão para a casa da gente com alimentos, bebidas. Em São Paulo já existem cooperativas em que você telefona e eles vão buscar. Eles vão buscar em casa, exatamente. Isso é muito comum. E também para embalagens plásticas de óleo lubrificante, que esse também é um resíduo perigoso. Meu Deus. Esse é outro assunto. A gente fala de novo outra vez, outro dia. Perfeito. Ou seja, há uma ameaça no ar. Não jogue nada fora sem pensar antes. Intervalo, a gente volta já para fazer a hora do recreio com a Cida, para falar do CD, para falar do CD. Não sei nem como falar desse CD depois dessa avalanche. Mas eu sei, a gente vai falar já. Ah, eu estava mostrando, eu tirei, desculpa. Ó, tá aqui. E daqui a pouquinho estará com você, ok? Sem censura no programa da TV Brasil. Ah, meu Deus. Vamos lá, Cida Moreira na área. Se derrubar é pênalti, mas ela é amiga do juiz. Olha, eu fiquei pensando, é difícil, né? Falar perto das mulheres todas. Porque é muito forte hoje essas questões todas. Então, aonde que eu posso falar, né? Sem parecer... Você pode falar do seu trabalho, para ela é grávida da gente. E
sabe? Porque a gente precisa também de verdade, relaxar, de escutar boa música, exatamente para poder pensar sobre os temas todos mais sérios. A gente precisa de liberdade para tudo, né? Para escolher tudo, até repertório. Até repertório. Até o que você vai gostar, né? Você tem que escolher. E você escolhe muito bem repertório. Eu sou uma pessoa que eu ultimamente, depois de uma certa maturidade, costumo dizer o seguinte, que a minha vida é a música, né? A minha vida é a música. Eu, sem a música, seria uma senhora de meia idade, completamente louca, possivelmente internada no manicômio, porque né? Que é o centro da minha vida. Então, quer dizer, essa dedicação à música, ela é natural em mim, ela é cotidiana, né? Eu não resolvi um dia que eu ia ser artista. Eu, despretensiosamente, posso dizer que eu nasci artista. Né? Porque eu ainda acredito que a arte deveria ser um dom e não uma decisão comercial. Né? Mas, assim, então eu vivo um pouco desse espírito, sabe? Dessa alma musical, entende? Graças a Deus, para o nosso prazer. E você curte, assim, como é que você escolhe esse repertório? Eu não escolho o repertório, o repertório me escolhe. Eu vou me aproximando. As grandes cantoras eu vou me aproximando de certas músicas que eu gosto, né, que eu ouço muita coisa, e eu vou me aproximando e aquilo eu começo a fazer, e aquilo uma hora encaixa na minha alma, talvez pela minha própria vida cotidiana naquele momento, pelas significações da vida da gente, por aquela poesia que te responde um monte de coisas, que te propõe um monte de coisas. Então, e não é só a emoção, sabe, Leda? Tem a questão da inteligência da poesia. Eu escolho música pela poesia, em primeiro lugar, e depois pela melodia. Eu preciso das palavras para me expressar. Ai, que barato. Porque as palavras são a base mesmo, né? São a base. É onde você, sei lá, o alicerce, né? Aí você viaja na música. É onde você existe, né? O que você fala é o que te faz existir, né? E qualquer uma dessas mulheres, as palavras que elas disseram, né? As palavras de um grande cantor, as palavras de um grande poeta, as palavras, enfim. Acho que a linguagem é tudo. E o CD foi lançado ano passado? O CD foi lançado exatamente há um ano atrás pela gravadora Joia Moderna, do Zé Pedro Celistre, e foi gravado ao vivo em uma única sessão em 2010. E agora, em agosto do ano passado, nós fizemos... Aí foi feito um espetáculo chamado A Dama Indigna, com direção de Humberto Vieira, e esse espetáculo está sendo assim, muito bem recebido, e nós gravamos o DVD em agosto do ano passado no Teatro FECAP, e ele saiu pela Lua Music. Então o CD é da Joia Moderna. O CD, Leda, está na 5ª tiragem. É um sucesso, né? E é um sucesso, e o DVD é exatamente o espetáculo integral, que começa o espetáculo até desse nome, o que é essa Dama Indigna. O que é? A Dama Indigna, assim, há uns 5 anos atrás, eu estava cantando em algum lugar, e um poeta de São Paulo, um diretor de teatro chamado Marcelo Fonseca, foi me assistir e escreveu um poema para mim chamado A Dama Indigna, e me entregou no final do show. Eu guardei aquilo lá. Eu guardei, né? Não dei muita... achei lindo e guardei. Em 2009, quando eu comecei a trabalhar esse repertório que veio a ser o disco da Dama Indigna, e que ele ainda não tinha esse formato do espetáculo como ele tem, ele era só um grande repertório, eu lembrei desse poema. E quando eu peguei o poema e pensei naquilo que eu estava cantando naquele momento, eu pensei assim, essa criatura que canta esse monte de coisas é uma dama indigna. Então eu achei isso, entendeu? E foi exatamente por isso que eu dei esse nome. E ele fez para você no seu show? Ele fez num show.
Ele fez assim, ele me ouviu cantar e fez um poema. Eu tenho assim, várias coisas maravilhosas que escreveram para mim, né? E o Marcelo fez essa crônica chamada Doma Indigna, né? E a gente tem uma canção desnaturada. A canção desnaturada acho que cabe bem no programa de hoje. É? Porque essa canção... É do Senhor Buarque, né? É a canção do Chico, da Ópera do Malandro. É uma canção que eu demorei 20 anos para cantar. Eu fiz a montagem da Ópera do Malandro aqui no Rio, em 77, 78. E eu ouvia essa música todas as noites, eu chorava todas as noites. E eu passei 20... Depois eu tive filho. E eu não conseguia cantar, porque eu caía num pranto pavoroso. E eu consegui cantar essa música em 2009, eu consegui cantar sem chorar. Porque essa música é uma significação tão grande que ela fala exatamente de uma mãe que fala: por que cresceste, curuminha? Que saiu do meu ventre maquiada. Se eu pudesse reverter tudo, né? Você voltaria para dentro de mim, entendeu? Então é Chico Buarque, né? É obra-prima em cima de obra-prima, e essa canção, ela me fala muito. Vamos conferir, podemos? Porque cresceste, curuminha, assim depressa, estabanada, saíste maquilada dentro do meu vestido. Se fosse permitido, eu revertia o tempo para reviver a tempo de poder, de ver as pernas bambas, curuminha, batendo com a moleira, te empurcalhando inteira, e eu te negar meu colo, recuperar as noites, curuminha, que atravessei em claro, e ignorar teu choro e só cuidar de mim. Deixar-te arder em febre, curuminha, 50 graus, tossir, bater o queijo, vestir-te com um desleixo, tratar uma ama seca, quebrar tua boneca, curuminha, raspar os teus cabelos e ir-te exibindo pelos botiquinhos, tomar azeite, o leite do peito que me raste, no chão que engatinhaste, salpicar 1000 cacos de vidro, pelo cordão perdido, te recolher para sempre, a escuridão do ventre, curuminha, de onde não deverias nunca ter saído. Não. Porque cresceste, curuminha, assim depressa, estabanada, saíste maquilada dentro do meu vestido. Se fosse permitido, eu revertia o tempo para reviver a tempo de poder, de ver as pernas bambas, curuminha, batendo com a moleira, te emporcalhando inteira, e eu te negar meu colo, recuperar as noites, curuminha, que atravessei em claro, ignorar teu choro e só cuidar de mim. Deixar-te arder em febre, curuminha, 50 graus, tossir, bater o queijo, vestir-te com um desleixo, tratar uma ama seca, quebrar tua boneca, curuminha, raspar os teus cabelos, ir te exibindo pelos botiquins, tornar azeite, o leite do peito que me raste, no chão que engatinhaste, salpicar 1000 cacos de vidro, pelo cordão perdido, te recolher para sempre, a escuridão do ventre, curuminha, de onde não deverias nunca ter saído. É uma pauleira, hein? Você sabe que tem aqui
várias observações, tipo assim, Cida Moreira precisava cantar mais em Belo Horizonte. Os shows dela aqui são sempre antológicos. Milton eu Luiz, fiz Belo Horizonte já hoje, vou fazer de novo agora. O que faz você e o piano? A Dama Indigna sou só eu e o piano. Depois não, você. É uma volta, vamos dizer assim, ao formato do meu primeiro espetáculo, que foi o Summertime. Eu, nesse momento, precisava ficar sozinha com o meu piano até para saber como é que eu estou agora, para poder seguir, né? Tem a ver com ter feito 60 anos, tem muito a ver. Ter uma filha já adulta, a vida ter mudado tanto, o mundo mudou tanto, a vida da gente também mudou tanto, né? Então eu sigo por essas... Tudo mudou muito. Tudo mudou muito, né? A gente precisa falar novas palavras, tomar novas decisões, né? Pensar outras coisas, né? Mas cantar outras músicas. Mas não é estimulante também, por outro lado? Não, eu acho tudo isso absolutamente encantador e estimulante. Eu acho que faz parte da nossa obrigação, enquanto seres humanos, essa evolução. Cada um a seu modo, né? Cada um do seu jeito, mas é para frente, né? Eu acho que os artistas têm muito essa... Por ser uma coisa que aparece mais, por ser mais transparente, eu acho que a gente tem esta obrigação também de melhorar enquanto artista. Você, né? Acho que isso é uma obrigação. Faz parte do seu show isso. Né? Faz parte do show da vida. E o show tem que ser cada vez melhor, né? É verdade. Porque o público também é cada vez melhor. As pessoas mudaram muito. Tudo as pessoas falam assim, não, mas só tem coisa ruim para ver. Não é verdade. Não é verdade. Existem coisas magníficas em todos os âmbitos para você conhecer, para você observar. E não estou falando de artista só, estou falando do mundo. Ver quantas coisas foram da vida ditas em geral. Hoje. É claro. Tem tanta coisa que às vezes a gente fica agoniado porque acha que não vai dá tempo, de começa a tudo. programar e não vê nada. A gente não dá conta. Não vi esse filme, já saiu, não vi essa peça. Essa sensação que você não consegue, né? A gente não conhece quase nada, ou nenhum, né? É um momento de extrema ignorância. E de muita informação disponível, né? De muita informação disponível. E dá um trabalho danado de selecionar também, né? Não é o que é bom, o que não é bom. Olha só, eu vou fazer outro intervalo, vou voltar, você vai escolher aqui o Sou Assim ou Back to Black. Back to Black. Back to Black. Amy Winehouse. A minha querida... Aliás, deixa eu só dizer que eu comecei a cantar essa música da Amy muito antes dela morrer. Porque pessoas perguntam, você está cantando em homenagem a ela? Esse disco foi gravado antes dela morrer, eu já cantava essa música. Por favor, gente, não façam isso. Mas aqui só tem elogio, uma das maiores vozes do país. Agora eu adorei, porque tem uma moça, eu não vou até ver se é moça, mas acho que é, que diz assim, muito bom o pequeno debate no Sem Censura sobre o aborto. Queremos mais programas assim. E tem um rapaz que diz assim, é muito divertido. Tem uma que reclama que eu só leio o Twitter, mas não tenho um e-mail aqui, ó. Como é que eu vou ler e-mail se ninguém me deu nenhum, não é, querida? Então não fique triste. E tem um rapaz, Eduardo, ele diz assim, na mesa do aborto faltaram as feministas, as vozes do movimento, aquelas que levantam essa questão e fazem barulho. Jaqueline Pitangui faz barulho, aquela é chique. Isso? Mas ela não grita, mas ela faz barulho. Você vê, isso é uma visão antiga do feminismo. Feminista agora fala finita, e ó, fala lá o que tem que falar. Intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, vou abrir esse bloco. Momento assim, vou até botar os óculos, porque essas letrinhas de computador são de matar. Eduardo, deve ser o mesmo Eduardo do Twitter, quer ver? As presenças da socióloga, advogada e ginecologista foram fundamentais, mas cadê a feminista? É ele mesmo. Mulher militante que construiu essa luta e faz dela cada vez maior, sem deixar apagar o fogo da revolução. Eduardo Bonini. 19 é o quê? Campinas? 019? Campinas. Né? Próxima vez eu vou te chamar. Mas valeu, muito obrigado, hein?
Gosto muito do programa. Concordo plenamente que ninguém faz um aborto pensando como contraceptivo, pois vemos o que acontece por aí. As mulheres que têm condições, inclusive as que a igreja são contra, vão e fazem, já que a mulher que não tem condições usa método mais agressivo, causando a própria morte. Mas gostaria muito de colocar a minha opinião, que é de uma feminista que luta pelos direitos da mulher. Essa é a Cibele. 3 pontos sobre a questão. Primeiro, um corpo sem cérebro não é vida humana, é uma massa. Sendo assim, a sua retirada não configura aborto. Segundo, como não é um aborto, não há que se falar em crime. Terceiro, a vida da gestante deve estar acima da lei. Essa é a Ana Maria, de Belo Horizonte. Gostaria de relatar brevemente caso que trabalho no CTI de um hospital da rede pública e certa vez nos chegou uma paciente enviada a uma maternidade. Estava grávida de um bebê anencéfalo, entrou na justiça para conseguir o aborto, conseguiu, com 8 meses de gravidez. O médico então disse para ela esperar mais um mês. Ela então esperou, no 9º mês ela entrou no trabalho de parto, procurou o hospital, forçaram o parto normal. Com a força que ela fez, acabou rompendo a cicatriz da cesariana anterior. Enfim, ela acabou fazendo uma parada cardíaca, foi tentada a reanimação e ela acabou em vida vegetativa. Ai, meu Deus, que trágico. A sua mãe, enfim, herdou o neto e a filha que acabou virando um bebê novamente. Complicada essa nossa Constituição, diz a Cláudia. Bom, não vai dar tempo de ler tudo, senão não dá tempo de uma palavrinha só para a gente reafirmar. Saudade, hein, Cida Moreira? Cleide Lima, do Recife. Tem uma fantasia, ouvir Elomar Figueiro Melo na sua voz límpida e dramática. Uma grande ideia. Previsão de apresentação no Recife? Esse ano ainda. Então, esse ano, Europa, França e Bahia, assim, né? Vamos brincar assim. Não fique horrorizado. Você lembra que você é do Stanislau, é só uma brincadeira. Eu sei. Ai, meu Deus. O Edson Prochinol, advogado de Porto Alegre, diz que é bom que se registre que o STF julgará a matéria através de uma ação de descumprimento fundamental. ADPF, número 54. Você sabe isso? Sei bem. Uau, cuja decisão tem eficácia contra todos o efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do poder público, segundo o artigo 10º, parágrafo 3º da Lei 9.882/99, que regula a tramitação da ADPF. Então, ela tem efeito vinculante, é isso que ele está dizendo. Uma decisão do Supremo vai influenciar. Por isso fará a tal da súmula, então. A súmula. Tá. Ai, meu Deus, é a Cristina aqui na pressão. Lâmpada, se estourou a lâmpada eletrônica, essa lâmpada que a gente compra, que é mais cara para economizar energia, saia correndo do Recife. Fecha a porta, deixe precipitar 15, 20 minutos, recolha com um pano. E guarde para descartar no lugar guarde certo. para descartar. Mas procure informações. Você não guarde para descartar, pelo amor de Deus, inteira. Não jogue no lixo. Não jogue no lixo, guarde inteira em algum cantinho da sua casa. Você pode voltar aqui para a gente falar, que eu falei que a gente ia falar hoje, mas não deu tempo? Volto. Desse negócio de não da fazer... mamografia, da mamografia, então saiu hoje na Folha, eu queria muito falar isso. Com certeza. Os canadenses, os americanos e tal. Doutora Rosani, vamos ver se fazem a lei, né? Vamos aguardar. Vamos aguardar. A Jaqueline trouxe um livro que ela queria que eu mostrasse. Vou mostrar, que é o Progresso das Mulheres no Brasil de 2003 a 2010. Você falou dele num debate, né? Exatamente. É um livro enorme, porque o progresso é muito grande. E nós, então, mostramos as diversas áreas. É feito com o apoio da ONU. Tá certo. E eu vou agradecer a vocês. Muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço. Agradecer a vocês também. Amanhã e sexta a gente vai fazer especiais. Eu peço desculpa pela gripe, que está fortíssima, mas espero melhorar para a semana que vem, tá? E vou me despedir com a Cida Moreira. Boa tarde, boa noite. Ao som de Cida Moreira. Valeu. He'll have no time to regret. Kept his dick wet with his some old same bag. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tried
a troubled track. My odds are stacked. I'll go back to black. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to her. I go back to us. I love you much. It's not enough. You love blue, and I love Bob. And life is like a pie, and I'm a teeny penny rolling up the walls inside.